Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro pode estar prestes a testemunhar um dos retornos mais impactantes dos últimos anos. Endrick, o jovem prodígio que deixou o Palmeiras rumo ao futebol europeu, surpreende ao iniciar negociações para um possível retorno ao clube que o revelou. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do Verdão, reacendendo a esperança da torcida em ver novamente o atacante vestindo a camisa alviverde. Atualmente, o Palmeiras ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro de 2025, com 22 pontos em 11 jogos, somando 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Sob o comando de Abel Ferreira, o time mantém uma campanha sólida, mas a chegada de Endrick poderia ser o impulso necessário para alçar voos mais altos na competição. Endrick, que deixou o Palmeiras em 2023 para atuar na Europa, teve uma passagem marcada por altos e baixos. Apesar de demonstrar seu talento em diversos momentos, o atacante enfrentou desafios de adaptação e busca, agora, retomar o protagonismo que teve no futebol brasileiro. As negociações com o Palmeiras indicam um desejo mútuo de reencontro, movido por laços afetivos e pela ambição de conquistas futuras. O retorno de Endrick ao Palmeiras não seria apenas simbólico, mas também estratégico. Com um elenco que mescla juventude e experiência, a presença do atacante poderia oferecer novas opções táticas a Abel Ferreira, além de fortalecer o setor ofensivo da equipe. A torcida, por sua vez, já se mobiliza nas redes sociais, expressando entusiasmo e apoio à possível volta do ídolo. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se prepara para disputar o Mundial de Clubes da FIFA em junho, enfrentando adversários de peso como o FC Porto, Al Ahly e Inter Miami. A chegada de Endrick poderia ser um diferencial importante na busca pelo título inédito, agregando qualidade e versatilidade ao ataque alviverde. As negociações ainda estão em estágio inicial, mas fontes próximas ao clube indicam que há otimismo quanto à concretização do acordo. Questões contratuais e detalhes financeiros estão sendo discutidos, com ambas as partes demonstrando interesse em chegar a um consenso que beneficie jogador e clube. A possível volta de Endrick ao Palmeiras também levanta questões sobre o planejamento de carreira do atleta. Retornar ao Brasil em um momento estratégico pode representar uma oportunidade de reestruturação e fortalecimento de sua trajetória profissional, visando futuras convocações para a seleção brasileira e novos desafios internacionais. O Palmeiras, por sua vez, reforça sua posição como um dos clubes mais atrativos do país, capaz de repatriar talentos e oferecer condições competitivas para o desenvolvimento de jogadores de alto nível. A gestão de Leila Pereira e a liderança de Abel Ferreira têm sido fundamentais nesse processo de consolidação e crescimento. Enquanto as conversas avançam, a expectativa cresce entre os torcedores e a imprensa esportiva. A possibilidade de ver Endrick novamente no Allianz Parque alimenta sonhos e projeta um futuro promissor para o Verdão, que busca manter-se entre os protagonistas do futebol nacional e internacional. A história de Endrick e Palmeiras é marcada por conquistas, emoção e uma conexão profunda com a torcida. Seu retorno seria mais do que uma contratação, seria o reencontro de um ídolo com sua casa, pronto para escrever novos capítulos de sucesso e glória. Com a janela de transferências se aproximando, os próximos dias serão decisivos para o desfecho dessa negociação. A diretoria do Palmeiras trabalha com discrição, mas a movimentação nos bastidores indica que algo grandioso está por vir. A volta de Endrick ao futebol brasileiro pode representar um marco na atual temporada, influenciando não apenas o desempenho do Palmeiras, mas também o panorama do Campeonato Brasileiro como um todo. A presença do atacante em campo é sinônimo de espetáculo, técnica e paixão. Para o torcedor palmeirense, a esperança se renova. Ver Endrick novamente com a camisa alviverde é mais do que um desejo, é a materialização de um sonho que parece cada vez mais próximo de se tornar realidade. Acompanhar os desdobramentos dessa negociação será essencial para entender os rumos que o futebol brasileiro pode tomar nos próximos meses. Endrick e Palmeiras, juntos novamente, prometem emoções fortes e momentos inesquecíveis para os amantes do esporte. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história que já começa a mexer com o coração dos palmeirenses e agitar o cenário esportivo nacional.
A notícia que começou como um simples sussurro nos bastidores virou manchete nacional em questão de horas. Endrick, a joia formada no Allianz Parque e atualmente no futebol europeu, voltou a conversar com a diretoria do Palmeiras sobre um possível retorno ao clube. A informação caiu como uma bomba entre torcedores e especialistas, reacendendo o sonho da torcida alviverde de ver o prodígio novamente com a camisa do Verdão. O que antes parecia improvável, agora ganha contornos de possibilidade concreta, e promete movimentar o mercado da bola como poucos anúncios neste início de janela. O cenário é complexo, mas os bastidores estão fervendo. De um lado, o Palmeiras vive um momento desafiador no Brasileirão 2025, ocupando uma posição intermediária na tabela, ainda tentando encontrar o equilíbrio entre um elenco experiente e jovens promessas da base. Do outro, Endrick enfrenta um período de adaptação instável em sua passagem pelo futebol europeu. Embora tenha mostrado lampejos de genialidade, o atacante ainda não conquistou a titularidade absoluta nem atingiu o protagonismo esperado, o que abriu brecha para as negociações. A diretoria palmeirense, ciente da identificação do jogador com o clube e do potencial de marketing que seu retorno pode representar, já abriu um canal direto com os representantes de Endrick. As conversas, inicialmente discretas, ganharam força após a última pausa da FIFA, quando o jogador teria manifestado à sua equipe o desejo de retornar ao Brasil para reencontrar a confiança e a sequência de jogos que sente faltar no exterior. O técnico Abel Ferreira também teria dado aval à diretoria para avançar nas tratativas, acreditando que Endrick poderia ser peça-chave na virada da temporada. A possibilidade de um retorno relâmpago do atacante formado na academia tem causado reações diversas entre os torcedores. Muitos enxergam a volta como um resgate emocional, um símbolo de identidade em meio a um ano instável. Outros, mais céticos, questionam se essa movimentação representa um retrocesso na carreira do jovem, que ainda tem muito a provar na Europa. O fato é que o nome de Endrick voltou a ser gritado nos corredores do Allianz Parque, e isso, por si só, já mudou o clima no clube. No elenco atual, o Palmeiras tem enfrentado dificuldades no setor ofensivo. Com a irregularidade de seus atacantes principais e algumas lesões que tiraram peças-chave de combate, a chegada de um nome de peso e com histórico vitorioso como Endrick poderia ser o combustível necessário para impulsionar o time na segunda metade do Brasileirão. O clube ocupa hoje a 10ª colocação, longe da zona de rebaixamento, mas também distante da liderança, e um reforço midiático e técnico pode ser o diferencial para recolocar o Verdão na disputa. O plano do clube, segundo a apuração, envolveria um empréstimo de 6 meses, com possibilidade de extensão, dependendo do desempenho e da resposta do atleta em campo. As cifras ainda são mantidas sob sigilo, mas é sabido que o Palmeiras contaria com o apoio de patrocinadores para viabilizar a operação, reforçando o apelo institucional da contratação. Endrick, por sua vez, teria manifestado interesse em aceitar uma redução salarial para viabilizar o retorno. Internamente, o clima é de otimismo. Abel Ferreira, mesmo cauteloso, não esconde o entusiasmo com a possibilidade de contar novamente com o atacante que ajudou a impulsionar ao estrelato. O treinador português conhece bem o perfil do jogador e sabe que, em forma, Endrick pode desequilibrar qualquer partida, especialmente em competições mata-mata. A proximidade da fase final da Copa do Brasil e do início da Sul-Americana também pesa a favor de um retorno urgente. Enquanto as negociações avançam, o Palmeiras trabalha com discrição. A diretoria busca evitar o alarde antes da concretização dos detalhes, principalmente para não inflacionar a negociação junto ao clube europeu. Ao mesmo tempo, o marketing do clube já monitora o impacto das especulações nas redes sociais, e o resultado é animador. As menções ao nome de Endrick dispararam, e a hashtag #VoltaEndrick figura entre os assuntos mais comentados da torcida alviverde. Nos bastidores, comenta-se que o próprio presidente do clube está envolvido diretamente nas tratativas, o que reforça o peso estratégico da operação. Não se trata apenas de uma contratação, mas de uma jogada que pode reposicionar o Palmeiras no cenário nacional e internacional, especialmente em um ano em que a performance da equipe ainda gera desconfiança. O retorno do garoto prodígio, nesse contexto, carrega simbolismo e ambição. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva.
Bora continuar! No silêncio de uma manhã chuvosa em São Paulo, uma informação correu como fogo entre os bastidores do futebol brasileiro. Endrick, o jovem prodígio revelado pelo Palmeiras e atualmente vinculado ao Real Madrid, estaria reabrindo conversas com o clube que o lançou ao estrelato. A possibilidade de um retorno precoce ao Verdão pegou até os mais bem informados de surpresa e rapidamente se tornou o assunto mais comentado entre torcedores, dirigentes e comentaristas esportivos. Ainda sob contrato com o gigante espanhol, onde sua estreia oficial estava prevista para os próximos meses, o nome de Endrick voltou a ecoar com força nas alamedas da academia de futebol. A especulação de que o atacante de 18 anos poderia ser emprestado ao Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro de 2025 já movimenta todas as estruturas internas do clube, que vê na volta do garoto não apenas um reforço técnico, mas um reencontro emocional com a torcida. Segundo apurações internas, a diretoria palmeirense mantém conversas discretas com representantes do jogador e intermediários ligados ao Real Madrid. O motivo? A adaptação do jovem ao futebol europeu estaria sendo mais difícil do que o previsto. Longe da família, enfrentando o desafio de um idioma novo e um ambiente competitivo impiedoso, Endrick estaria buscando uma janela de alívio emocional e técnico para recuperar a confiança, e ninguém melhor do que o clube que o revelou para acolher esse recomeço. Internamente, o Palmeiras vê a negociação com otimismo, embora com os pés no chão. Abel Ferreira, sempre cuidadoso com movimentações midiáticas, já teria sido informado da possibilidade e teria sinalizado positivamente. Para o técnico português, contar com Endrick em um momento crucial da temporada, com o Verdão brigando ponto a ponto no topo da tabela do Brasileirão 2025, seria mais do que um reforço, seria a injeção de ânimo perfeita para os bastidores e para o vestiário. A possível volta de Endrick também traria um impacto direto nas arquibancadas. A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, já começou a se mobilizar nas redes sociais com campanhas pedindo o retorno do camisa 9. A hashtag Volta Endrick rapidamente entrou nos trending topics do X, antigo Twitter, com milhares de torcedores se manifestando a favor da negociação. O Allianz Parque, que já viveu grandes noites com o garoto em campo, poderia testemunhar novamente seus dribles, gols e comemorações vibrantes. O que intriga é o silêncio do Real Madrid. Até agora, o clube espanhol não emitiu qualquer nota oficial sobre o assunto. A postura da diretoria merengue tem sido de cautela, principalmente por temer que o empréstimo de uma joia recém-adquirida possa ser interpretado como um erro de planejamento. Porém, nos bastidores, a avaliação é de que permitir uma breve volta ao Brasil pode ajudar na maturação do jogador, algo que já aconteceu com outros jovens sul-americanos na história do clube espanhol. Enquanto isso, nos treinos do Palmeiras, a ansiedade é palpável. Os jogadores, muitos dos quais foram colegas de Endrick em 2022 e 2023, acompanham a movimentação com entusiasmo. Murilo, capitão da equipe atualmente, comentou informalmente a um repórter que as portas estarão sempre abertas para o moleque, numa clara demonstração de carinho e respeito pelo possível retorno do atacante. Na tabela do Campeonato Brasileiro 2025, o Verdão aparece atualmente na terceira colocação, com 27 pontos em 13 rodadas, atrás apenas de Flamengo e Atlético Mineiro. A campanha é sólida, com um futebol equilibrado entre defesa e ataque, mas muitos apontam que falta uma peça decisiva no setor ofensivo para transformar empates em vitórias. O retorno de Endrick poderia preencher exatamente essa lacuna. Além do impacto em campo, o marketing do clube já se movimenta com projeções ousadas. A volta de Endrick significaria um novo pico de vendas de camisas, engajamento digital e, claro, retorno financeiro. O departamento comercial do Palmeiras já tem planejamentos de campanha prontos para serem ativados em caso de confirmação do retorno, com o slogan "O menino voltou" sendo cotado como o carro-chefe da campanha. Vale lembrar que Endrick saiu do Palmeiras como um dos maiores fenômenos da base alviverde. Com apenas 17 anos, já tinha conquistado títulos, empilhado gols e conquistado o carinho de uma torcida exigente. Sua venda ao Real Madrid, embora extremamente lucrativa, deixou uma lacuna emocional que nunca foi totalmente preenchida. A volta, mesmo que temporária, teria um peso simbólico enorme. Em conversas com pessoas próximas ao jogador, a palavra mais repetida tem sido reconexão.
Endrick estaria sentindo a necessidade de se reconectar com suas raízes, reencontrar o prazer pelo jogo e retomar a leveza que o fez brilhar tão cedo. E para isso, o Palmeiras é visto não apenas como uma ponte, mas como um porto seguro. Nos bastidores da CBF, a possível volta do jogador ao futebol brasileiro também é vista com bons olhos. Com a seleção brasileira sub-20 em preparação para torneios internacionais, ter Endrick jogando em alto nível no país facilitaria a logística e a observação técnica da comissão, além de gerar uma grande vitrine para o futebol nacional. A janela de transferências está prestes a abrir, e os próximos dias prometem ser decisivos. Pessoas ligadas ao clube afirmam que as conversas ganharão ritmo intenso, com a expectativa de um desfecho até o fim da semana. Caso a operação seja concretizada, Endrick poderá ser inscrito já para a próxima rodada, em confronto direto contra o líder Flamengo, no Allianz Parque. A possível reestreia do Camisa 9 já movimenta as bilheterias. Em menos de 24 horas desde os primeiros rumores, mais de 32 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mesmo sem confirmação oficial da volta do jogador. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão no estádio, num cenário que remete aos grandes duelos de Libertadores da última década. Tudo ainda está em aberto, mas uma coisa é certa, o nome de Endrick voltou a dominar as conversas no futebol brasileiro. E, se depender da paixão da torcida e da disposição do Palmeiras em fazer história novamente com seu garoto de ouro, o retorno parece cada vez mais inevitável. O que parecia impossível voltou a ser pauta nos bastidores do futebol brasileiro. Endrick, a jovem promessa revelada pelo Palmeiras e atualmente no Real Madrid, está em negociação para retornar ao Verdão. O que antes era apenas um sussurro nos corredores da academia de futebol agora ganhou corpo e agita os bastidores do clube alviverde. Em meio a uma temporada desafiadora no Campeonato Brasileiro de 2025, a notícia caiu como uma bomba entre torcedores, conselheiros e até mesmo a diretoria, reacendendo sonhos, esperanças e debates sobre a estratégia do clube para o futuro imediato. O estupim foi uma reunião confidencial ocorrida nos últimos dias entre representantes de Endrick, membros da diretoria do Palmeiras e intermediários espanhóis. Fontes ligadas ao jogador indicam que o atacante, ainda em fase de adaptação ao futebol europeu, não descarta um retorno temporário ao Brasil para retomar a confiança e ritmo de jogo. O Real Madrid, embora inicialmente reticente, estaria disposto a considerar um empréstimo curto, desde que envolva cláusulas vantajosas para ambas as partes, inclusive com possibilidade de retorno antecipado caso o clube espanhol precise dele. O Palmeiras, por sua vez, enxerga em Endrick a peça-chave para tentar reverter um início de Brasileirão que ficou aquém das expectativas. O clube ocupa atualmente a 9ª colocação na tabela, com dificuldades de encaixe ofensivo e uma torcida cada vez mais impaciente. A volta de seu maior prodígio recente representaria não apenas um reforço técnico de peso, mas também uma injeção moral em um elenco que vem sofrendo com lesões e instabilidade. O presidente Leila Pereira, pressionada por resultados e também por expectativas de investimentos mais agressivos, teria dado sinal verde para avançar nas conversas. O discurso é claro: trazer Endrick de volta não é apenas um movimento estratégico, mas também simbólico. Seria o reencontro de um ídolo precoce com seu lar esportivo, em um momento no qual o clube mais precisa de um líder em campo e fora dele. Nos bastidores, há quem acredite que Abel Ferreira também tenha se envolvido pessoalmente na tentativa de convencer Endrick. O técnico português, apesar de manter cautela publicamente, sempre foi um entusiasta das qualidades do jovem atacante. Reintegrar Endrick ao elenco atual significaria ter novamente um jogador de explosão, faro de gol e versatilidade para atuar nas pontas ou como referência, suprindo carências técnicas gritantes no ataque palmeirense. A torcida, claro, já transformou a especulação em movimento. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio ao retorno, vídeos relembrando os gols decisivos de Endrick com a camisa do Verdão e campanhas de incentivo. Em fóruns e grupos organizados, o clima é de euforia antecipada, ainda que não haja confirmação oficial por parte do clube ou do staff do jogador. O desafio, no entanto, não é apenas esportivo. A questão financeira também pesa. O retorno de Endrick envolveria um arranjo delicado com o Real Madrid, que investiu pesado em sua contratação e não deseja desvalorizar o ativo.
O Palmeiras precisaria arcar com parte dos vencimentos do atleta e cumprir exigências rígidas de aproveitamento em campo. Há também cláusulas de marketing e direitos de imagem em discussão, o que torna a negociação complexa e arriscada. Enquanto isso, o elenco atual do Verdão segue oscilando. Com atuações apagadas nas últimas rodadas, o time de Abel Ferreira vem sendo alvo de críticas intensas. A ausência de um atacante decisivo tem sido apontada como um dos principais motivos para a falta de gols, e, nesse cenário, Endrick surge como nome ideal para romper a barreira da apatia e recolocar o time no trilho das vitórias. A relação de Endrick com o clube e com a torcida também pesa a favor da negociação. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante construiu uma conexão emocional rara para um jogador de sua idade. Seu retorno seria encarado não apenas como uma solução técnica, mas como um reencontro com a identidade palmeirense. Um capítulo extra de uma história que parecia já escrita, mas que pode ganhar novos contornos épicos. O planejamento da temporada 2025, que parecia definido com contratações pontuais, pode ter uma reviravolta com essa possível volta. Caso a negociação avance, a diretoria deve abrir espaço no elenco e no orçamento para acomodar Endrick. Isso pode significar saídas de atletas com desempenho abaixo do esperado e uma reorganização tática imediata. O clube não descarta inclusive mudar o esquema de jogo para melhor aproveitar o atacante. Endrick, por sua vez, vê na volta ao Brasil uma oportunidade de retomar o protagonismo. Em Madrid, tem enfrentado forte concorrência no setor ofensivo e, apesar do potencial, ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto. O retorno ao Palmeiras, mesmo que temporário, poderia funcionar como um trampolim de confiança e visibilidade, especialmente com a proximidade da convocação para a próxima Copa do Mundo. A CBF, inclusive, acompanha de perto o caso. Com a seleção brasileira em processo de renovação e busca por atacantes versáteis, a volta de Endrick ao futebol nacional poderia facilitar sua observação e testes com a amarelinha. A comissão técnica não esconde o interesse no jogador e entende que atuar no Brasil pode beneficiar seu processo de maturação. Nos bastidores da academia de futebol, o clima é de expectativa. Funcionários, membros da comissão técnica e até jogadores evitam falar publicamente, mas a movimentação intensa nos corredores é evidente. O nome de Endrick voltou a ecoar nos treinos, nas salas de reunião e nas rodas de conversa, como um fantasma do passado que pode voltar para salvar o presente. Com o campeonato ainda em suas rodadas iniciais, o Palmeiras busca soluções para recuperar terreno e voltar ao topo da tabela. A volta de Endrick, se confirmada, pode representar a virada que a torcida tanto espera. Um sopro de esperança em meio à turbulência, uma faísca capaz de reacender a chama do protagonismo no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.